Boa tarde, pessoal. Vão entrando aí para nossa conexão ao meio-dia de hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e que é uma dificuldade de muitos advogados, que é a mentalidade de vendas. É vender os seus serviços, conseguir ter clientes que fechem contratos com você, aumentar o seu fechamento de contratos. Isso é o que todo mundo quer, né? Seja você um advogado iniciante, seja você um advogado que já tem mais tempo de carreira, seja você advogado que já está aí tarimbado, todos nós temos dificuldades em vender. E quanto mais você se atenta em desenvolver essas habilidades, e não é só uma habilidade, sim mentalidade de vendas, melhor você vai ser no fechamento dos seus contratos, na atração de melhores clientes que queiram pagar o valor dos seus serviços. Porque não é só fechar contratos, mas fechar bons contratos. Eu sempre trabalho com os meus mentorados, os meus clientes, uma mentalidade de qualidade de clientes e não quantidade de clientes. De uma advocacia de alto valor, né? Se você é um advogado que tem um modelo de advocacia que você quer ter bons clientes, boa qualidade de clientes, clientes que realmente paguem bem pelos seus serviços, você precisa desenvolver essa mentalidade, não só a mentalidade de negócios, como também uma mentalidade de uma advocacia de mais alto valor, porque está tudo na sua mentalidade. E essa mentalidade e comportamento de vendas, para você conseguir vender cada vez mais para clientes de alto valor. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Vai entrando aí para nossa live. Vou tomar aqui a minha água. Deixa eu só começar aqui. Então, pessoal que está me assistindo, da onde que vocês estão me assistindo? Boa tarde a todos. Coloca aí para mim da onde que você está me assistindo. Se você tem algum amigo, algum parente, sócio, se você conhece alguém, algum advogado que já está aí, tem muito tempo de carreira, é muito bom advogado, tem mais de 10 anos de advocacia, todos os dias eu converso com advogados que têm 15, 20, 25 anos de carreira de advocacia e que ainda sentem essa dificuldade de fechar bons contratos, de fechar contratos de honorários de alto valor com clientes que valorizem os seus serviços. Tudo bom, Renata? Você é de Alpinópolis, Minas Gerais. Que legal, muito bom ter você aqui. Anota aí pega aí o seu papel, sua caneta, seu caderno e anota. Eu venho buscando aqui trazer conteúdos de alto valor nessas lives para vocês que vocês possam sair daqui, refletir e até já colocar em prática. Se você já colocar em prática parte do que eu falo aqui, eu tenho certeza que você já consegue aí ter pequenas mudanças nos seus resultados. Então vão chegando aí, Ana Maria, vai chegando aí, o pessoal vai chegando. Então, como eu estava falando aqui para vocês, diariamente eu converso com advogados que têm 15, 20, 25 anos de advocacia, que já têm uma carteira consolidada de clientes, mas que hoje se sentem estagnados e que estão cansados. Tocou aqui meu celular. Que essa live é para você e para todos. Vamos lá, voltou. Então, Renata, isso aí é para você e todos os advogados que estão como você nessa situação, que sentem essa dificuldade de vendas, que são advogados altamente competentes. Você entrega um excelente serviço, você já tem uma carteira de clientes, mas você sente dificuldade na hora de você querer renegociar o valor do contrato com o seu cliente, você sente dificuldade na hora em que chega um cliente novo, você vai apresentar sua proposta de honorários, você sabe que o serviço que você presta é muito bom, que você entrega muito resultado para o seu cliente, que você é muito comprometido com o seu trabalho, você tem uma equipe, ainda que seja uma equipe enxuta, né? Você que tem uma pessoa trabalhando com você, 2 pessoas trabalhando com você, ou ainda que você trabalhe de forma autônoma ao longo desses 10 anos, ou você já tem uma equipe maior, você tem uma equipe, uma estrutura para atender esse cliente, mas ainda assim você sente dificuldade de fechar contratos de bons valores para você, que realmente faça você se sentir, né, valorizado com a sua advocacia e possa sair da estagnação que você se sente hoje.
Você que se sente que está cada vez mais difícil conseguir fechar bons contratos. Ou você que envia sua proposta de honorários e quando você envia a proposta de honorários, o cliente simplesmente some. Quem aí se identifica com essas situações? Acredito que muitos de vocês, ou praticamente todos vocês, porque todos nós vivemos essa situação. Você vive isso na sua advocacia, mas pense bem, reflita, você também faz isso quando você recebe uma proposta, né, de serviço de algum profissional que você procura. Você faz exatamente a mesma coisa que o seu cliente faz. Então, quando você está buscando trabalhar a sua mentalidade para você mudar, inclusive a forma como os clientes lidam com você, a primeira mudança também precisa partir de você. Pensa como que você também reage, como que você se comporta quando você está do lado do... Quando você é o cliente, quando você está buscando o serviço, quando você pede propostas de serviço. Você não age exatamente como o seu cliente? Se você faz isso, pensa por que você faz isso. É a mesma coisa que o seu cliente faz com você. Então, a primeira coisa para que você comece a mudar os seus resultados é você começando a mudar a sua própria mentalidade e os seus comportamentos. E aí a gente começa com uma intencionalidade. Todos vocês querem vender mais serviços, vender melhores serviços, cobrar valores mais altos pelos seus honorários e terem clientes querendo pagar os seus serviços. Mas falta intencionalidade. Falta intencionalidade na sua comunicação com o seu cliente. Falta intencionalidade, inclusive, no tipo de cliente que você quer atrair. Para quem você anda vendendo os seus serviços? Para quem você anda se comunicando? Com quem você anda se comunicando? Para quem você aqui na sua rede social, né, está fazendo o seu marketing? Quem você está atraindo? Então, quando falta intencionalidade no tipo de cliente que você quer atrair, você não se posiciona para o cliente certo. Então, por isso que eu sempre falo e eu bato na tecla. É a primeira coisa que eu desenvolvo com os meus mentorados e os meus clientes de mentoria e consultoria. Existem 4 pilares que vocês precisam entender para que você realmente consiga desenvolver uma advocacia lucrativa, um escritório que tenha um crescimento contínuo e que você consiga trazer cada vez melhores clientes. E um dos pilares é o posicionamento. É o teu posicionamento claro, assertivo para o tipo de cliente que você quer atrair. Quando você não se posiciona com clareza, quando você não tem intencionalidade no teu posicionamento, na forma como você quer ser visto pelo teu cliente, na imagem que você quer criar na mente do seu cliente a seu respeito, no marketing que você faz, na forma como você se expressa, você se comunica, na sua linguagem corporal, na forma como você apresenta os seus serviços, você acaba atraindo qualquer tipo de pessoa. E você acaba atraindo muitos clientes que não valorizam os seus serviços e que chegam até você sem ainda estarem prontos para te contratar. Pensa em você também. Você não faz a mesma coisa? Você procura serviços muitas vezes só por procurar e você ainda não está pronto para contratar, tá? Então, quando o cliente ele vem até você, ele ainda não está pronto para contratar. E quando ele fica em silêncio, isso diz mais sobre ele, sobre o processo interno dele de decisão. Ele ainda não está pronto para tomar uma decisão. Ele ainda não está pronto para dizer sim ou não a você, porque você ainda não conseguiu passar para ele a segurança necessária de que você é a melhor escolha, de que o seu serviço é o melhor, de que o seu escritório é melhor. E isso está na sua falta de intencionalidade, no seu posicionamento. E o posicionamento está em tudo. Está na sua logo, está no seu branding, está nas suas cores, está na forma como você atende o cliente, está na forma como você apresenta a sua proposta de honorários, está na forma como você se comunica, está na forma como você estuda o seu cliente para conseguir oferecer para ele serviços
que realmente atendam ele, que possam resolver um problema urgente. Você vê como isso é tão importante que ontem, numa sessão de mentoria com um cliente meu, a gente fez 1h30 de sessão de mentoria só para estudar o perfil comportamental e psicológico do tipo de cliente que ele quer atrair. A gente ficou 1h30 falando sobre isso, eu buscando, né, fazer ele refletir sobre a mentalidade do cliente dele, sobre as necessidades do cliente dele, sobre o perfil comportamental, psicológico do cliente dele. Você pode fazer isso elencando 3 dos seus melhores clientes. Estude esses 3 desses seus melhores clientes. Quem são os seus melhores clientes? Aqueles que você quer ter mais dentro do seu escritório. Aquele que te dá o maior prazer em atender. Aquele que te paga em dia, que é adimplente, que te paga, inclusive, sem você ter que lembrá-lo da data de pagamento. Aquele que te paga feliz, que não fica tentando negociar o valor dos seus honorários, que quando você chega ao final do período contratual e você quer renegociar o valor dos honorários, reajustar, ele reajusta. Esses 3 melhores clientes, se você tem 3, se você não tem 3, se você tem 1, pegue esse cliente e estude sobre ele. Como que ele pensa, como que ele se comporta, o que é importante para ele, quais são quais são suas crenças, quais são as soluções que ele busca, quais são os problemas que ele passa no dia a dia. Estudar o perfil comportamental, psicológico do seu cliente é muito importante, para que então você passe a trabalhar, tá? Aí é todo um estudo que a gente faz. Tá? Nos meus processos de consultoria e mentoria, a gente faz todo um trabalho estratégico de posicionamento. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é a tua base. Não adianta você querer vir para a rede social e começar um marketing, contratar uma agência, sem antes você ter pensado na sua base, o teu posicionamento e ter essa clareza de qual é o meu modelo de negócios, tá? Quais são os meus objetivos? Qual é o cliente que eu quero atingir? Para quem eu quero vender? E a partir disso, quando você entende os problemas, ontem a gente saiu da nossa sessão com o produto dele definido. E a gente, inclusive, deu um nome diferente para o serviço dele. Porque isso também, gente, isso vai deixar a tua advocacia, tá, com um valor mais elevado. Você dá um nome diferente para o seu serviço, tá? Para atender aquele cliente, aí você vai explicar para ele por que ele precisa daquele serviço, você vai dar o nome da tua metodologia. Você, inclusive, tem uma metodologia por trás, que é a forma como você entrega esse serviço. E aí, depois, a gente vai pensar na sua esteira de serviços e produtos para esse perfil de cliente. Não queira atender todo mundo, porque não é todo mundo que vai querer pagar pelo seu excelente serviço, pela sua excelente entrega. Quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E pelo contrário, você se frustra, porque você acaba atraindo muitos clientes que só estão ali de curiosos, querendo saber o teu preço, querendo fazer feira de advogados, querer pegar várias propostas de honorários, não conseguem enxergar o valor no seu serviço, não estão prontos ainda para te contratar, ele ainda não está no estágio de consciência que ele está pronto para te contratar. Então, o segundo ponto que você também precisa analisar e colocar aí, tá? É que falta para você também clareza na sua estratégia de vendas. Você não tem clareza, você acha que vender é só você pegar, atender o teu cliente, entender o problema dele e apresentar uma proposta de honorários fria e racional. Você pega um papel Word, você escreve ali o escopo da tua proposta de honorários, o que vai estar sendo entregue em termos de serviços, quanto tempo vai demorar e o preço ao final. Isso é frio, gente. Isso não conecta. Isso não fala com o emocional do seu cliente. Emocional aqui. Você só está falando com o racional dele. E o racional não vende. Você tem que aprender a ter clareza da sua estratégia de venda e saber apresentar uma proposta comercial magnética para o seu cliente. Uma das etapas do meu processo de mentoria e consultoria com meus clientes é fazer essa proposta.
Eu ensino meus mentorados a fazer uma proposta magnética de honorários, para que você tenha mais chances de fechar o seu contrato. É você mudar a sua mentalidade. Neste momento, você tem que deixar de ser advogado e virar um vendedor. Você tem que vender. Você tem que ter esse comportamento comercial de venda e ter clareza na sua estratégia. Como é que é a sua estratégia? Como que é o seu funil de vendas? Como que o cliente chega até você? Como que você vai atrair mais desse cliente ideal que você quer? O cliente ideal é aquele que você quer ter mais dentro do seu escritório. Que aí você já elencou no seu papel, você colocou quem são os meus melhores clientes, meus 3 melhores clientes ou o meu melhor cliente. Eu quero ter mais dele. Como que eu me posiciono para ter mais dele? Primeiro dever de casa é mudar o teu posicionamento. Depois é você ter clareza nas suas estratégias de atração desse cliente. Você não tem estratégias de marketing, que é o segundo pilar que a gente trabalha na mentoria, na consultoria. Quais serão as suas estratégias para que você possa dar mais visibilidade ao teu posicionamento? Para que esse tipo de cliente que você quer atrair conheça você. Porque o posicionamento ele serve para afirmar na cabeça do cliente que você é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Depois você tem que ter as suas estratégias de marketing, as suas estratégias para atrair esse cliente. E aí vem a tua comunicação. Quando você quer atrair um cliente com uma consciência maior de compra, a tua comunicação precisa estar nessa esfera de consciência. Existem 4 esferas de consciência do potencial cliente que a gente chama lead, tá? E você precisa ter conhecimento disso. Acontece que quando você vem para a rede social, você vem para o Instagram, ou quando você fala no dia a dia com o cliente, sabe com quem você está falando? Você está falando com clientes que estão na primeira e na segunda camada de consciência, que a gente chama de clientes que estão no topo de funil. Só que esses clientes que estão no topo de funil é aquele cliente que você não quer, porque é o curioso. É o cliente que ainda não está pronto para contratar. É o cliente que ainda não tem consciência da urgência, da prioridade, da necessidade de ele contratar o seu serviço. Ele ainda não está buscando, na verdade, esse profissional. Ele só está aí de curioso. Então, quando você não tem esse conhecimento, você sai fazendo post de diquinha na rede social. Post de diquinha de conteúdo não atrai o cliente que você quer. Ele vai atrair clientes da primeira e da segunda camada de consciência. O que é o cliente da primeira camada de consciência? É aquele cliente que não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento de que ele está passando por um problema. Ele ainda não tem consciência da urgência em ele resolver aquele problema. E ele também ainda não tem prioridade em resolver aquele problema. Seja porque ele está com outras prioridades na vida dele, seja porque ele também, por falta desse conhecimento, dessa consciência, ele acha que não tem urgência em resolver o problema. Então ele vem procurar você, mas ele só está sondando. Isso te deixa chateado, não te deixa? Te deixa, porque me deixa chateado também. Me deixa chateada quando vem um cliente que está na primeira camada. Mas por isso você precisa ter uma estratégia, uma clareza de filtrar esse cliente. Saber filtrar esse cliente. Eu não quero atender cliente da primeira camada. Porque tempo é dinheiro, não é? Você tem seu tempo. Aí você perde tempo apresentando uma proposta para um cliente que está na primeira camada. Mas isso porque você está pecando no teu posicionamento, está pecando na sua estratégia de atração desse cliente, porque você não tem uma comunicação assertiva para ele. Você não sabe nem quem você quer atrair, você não tem nem conhecimento da camada de consciência do melhor cliente para você. Aí a gente vem para a segunda camada de consciência, que é aquele cliente que já entendeu que ele tem um problema. Ele já entendeu que ele tem um problema. Ele tá buscando ele tá aí assim, sabe, igual uma barata tonta, ouvindo tudo quanto é tipo de solução.
ele tá ou na rede social aqui pescando vários tipos de advogados que falam sobre o problema, ele tá aí fora também buscando essa solução, mas ele ainda não tem urgência em resolver. Ele só tá buscando. E aí ele vai e busca você. Ele pede para falar com você. Ele pede uma proposta de honorários, porque ele tá curioso, ele quer saber o teu preço. Mas ele ainda não tem urgência em fechar. Ele ainda não está nessa camada de consciência de ter urgência em fechar. Ele ainda está num processo de decisão interno que ele não está pronto para dizer sim ou não. Aí vem o cliente da terceira camada, que esse é o que você deve focar, que é o da terceira camada de consciência. Esse cliente, ele já sabe que ele tem um problema. Esse cliente, ele já está buscando essa solução. E esse cliente, ele já tem prioridade em resolver esse problema. Ele não quer mais ficar empurrando com a barriga. Ele não quer mais ficar postergando. Ele quer resolver agora. Mas ele quer achar o profissional certo, que ele possa confiar para contratar. Que ele não tenha dúvidas de que vai ser o profissional certo para ele contratar. E essa confiança você precisa trabalhar. Como que você vai trabalhar essa confiança? Lá no seu posicionamento. Se você estiver fazendo um trabalho bem feito de posicionamento com clareza, você tem que ter essa clareza. Por isso que todo um trabalho, seja na minha mentoria em grupo ou nos meus processos de consultoria individual, você trabalhar a clareza do teu posicionamento é muito importante. Você vai evitar cada vez mais clientes que não querem te pagar quando você vai melhorando o teu posicionamento, quando você vai tendo mais clareza. Porque quando você está bem posicionado, aquele cliente ele vai tendo mais confiança e desejo em te contratar. Porque o que faz, tá? Um cliente querer fechar um contrato de alto valor? Porque uma advocacia, gente, você não vende serviço de baixo valor. Ainda que você venda o mínimo dos seus contratos, seja um contrato de R$ 2.500 para dar entrada, para você começar a trabalhar para esse cliente, ainda é um contrato de alto valor. Por quê? Abaixo de R$ 1.000 são contratos de valores baixos. Mas acima de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, já é um contrato de honorários um pouco mais alto. Então a pessoa pensa um pouco mais antes de tomar uma decisão. Agora, se você é um advogado que trabalha realmente com serviços de valores elevados, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, que eu acredito que você, que tem mais de 10 anos de advocacia, que é o que você quer. Você quer fechar bons contratos. Você quer fechar contratos de no mínimo R$ 5.000 por mês. É isso que você quer, não é? Tenho certeza disso. Você tem anos de advocacia. Você merece cobrar R$ 5.000 por mês de um contrato, de uma avença, de um cliente que te pague um mensal, para que você seja assessoria jurídica dele, com tudo que você faz, com equipe, com escritório. É o mínimo que você tem que receber. Mas é difícil fechar esse contrato. Por quê? Porque o teu posicionamento ainda não passa esse valor agregado. Porque você está atraindo muitos clientes da primeira e da segunda camada do funil. Porque o que faz o cliente querer pagar pelo seu serviço e querer te contratar é quando ele te conhece. Então, quando você é ausente da rede social, quando você não trabalha o seu posicionamento, quando você não tem estratégias de marketing para expandir a sua visibilidade, você se torna menos conhecido. Você não é conhecido. Segundo, confiança. Ele tem que confiar em você. Então, quanto mais, melhor for o seu posicionamento, mais ativo você for nos meios de prospecção, nos canais de comunicação, nas estratégias também de marketing presenciais. Quanto mais ativo você for, mais confiança você vai transparecer para essa pessoa. Ela vai entendendo que você é o profissional certo. Se você trabalhar os elementos simbólicos de um posicionamento, tá? Que é a tua linguagem corporal, a tua comunicação. Quando você vai atender esse cliente, você ter uma primeira reunião impecável. Quando você vai apresentar a tua proposta, você ter uma comunicação que conecta com ele, que ele vai olhar a tua prova, nossa, é isso que eu preciso. Essa advogada me entende, esse advogado me entende. Nossa, que serviço maravilhoso. Não fiquei com dúvida, não, eu quero contratar. A pessoa fica até assim, quanto que é?
Eu atendo advogados que vêm querer saber dos meus serviços, só que antes de apresentar o valor do serviço, eu faço toda uma reunião de diagnóstico, que aliás, se você está aqui assistindo essa live e você quer receber o meu direcionamento, você quer estar dentro de alguma mentoria minha, você quer ser direcionado por mim, vai lá no link da minha bio, preenche lá a ficha de aplicação para você ter essa reunião de diagnóstico comigo. Eu vou analisar o teu posicionamento e eu vou ver em qual momento da advocacia você tá para você poder receber o meu direcionamento. E aí tem advogados que antes de terminar perguntam quanto que é a sua consultoria. E eu falo assim, calma, deixa eu aqui acabar para entender se realmente você tem o perfil para alguma das minhas consultorias para eu poder te apresentar. Então, quando você realmente faz uma reunião que conecta com esse cliente, ele vai vendo que ele precisa do seu trabalho e depois você apresenta, tá? Todo o passo a passo do seu trabalho com uma proposta comercial de honorários encantadora, vai ser muito mais difícil ele não fechar com você. E ainda que ele não feche na hora, tem depois o follow-up, que poucos advogados sabem fazer um follow-up estratégico e assertivo. Você sabia que 80% das vendas, elas não são fechadas no ato? Por quê? Porque o cliente ele tem várias coisas. Olha, o fato de você não fechar a sua venda nem sempre é sobre você ou o teu preço. É claro que você precisa aprender a vender. Se você fez todo o passo a passo direitinho da venda, soube apresentar sua proposta de honorários, soube fazer as perguntas certas e estratégicas para levar o seu cliente a entender que ele precisa do seu serviço, todas essas habilidades na hora de apresentação de uma proposta de honorários, de uma reunião de diagnóstico com o cliente, que você aprende comigo, você sendo meu mentorado, você fazendo isso tudo certinho. Se ainda assim o cliente não fecha com você, você não teve nenhum furo no teu processo, o problema está muito mais com ele do que com o teu processo. E aí vai caber você depois saber fazer todo um acompanhamento de follow-up. Porque 80% das vendas fecham depois no follow-up, no acompanhamento. Só que a maioria dos advogados manda uma proposta de honorários e fica com vergonha de fazer um follow-up com o cliente. E muitas vezes, aqueles que falam follow-up, que eu pergunto, você faz follow-up? Faço. Qual follow-up você faz? Follow-up que eu faço, e aí, analisou a proposta? Estou aqui à disposição. Estou aguardando a sua resposta. Isso não é follow-up assertivo. Isso não é um follow-up estratégico. O follow-up assertivo e estratégico é aquele que você vai conduzindo o cliente a ter mais segurança e clareza da contratação. Porque a maioria das pessoas ficam com dúvidas ainda, ou ficam inseguras, preocupadas em realmente investir um valor considerável num serviço e não ter o retorno esperado. Porque, gente, vamos combinar. Hoje em dia tem tantos profissionais ruins no mercado. A rede social, ela hoje virou uma porteira aberta de profissionais ruins. Profissionais que vendem aquilo que não entregam. E aí os bons, infelizmente, pagam pelos maus. Os bons que se silenciam, os bons que não buscam capacitação, que acreditam única e exclusivamente no seu conhecimento técnico para terem sucesso na profissão, esses bons sofrem. Porque os maus, eles estão desenvolvendo essas habilidades. Os maus, eles já entenderam que não é o conhecimento técnico que vende. Sim, é saber fazer o marketing, saber atrair o cliente certo, falar o que deve ser falado, a comunicação ideal para poder virar o gatilho na mente do cliente, porque venda é emocional. Você nunca vende para o racional do cliente, você vende para o emocional e o cliente justifica depois no racional. Então os bons, eles acreditam que é só o conhecimento técnico e esse é o pior problema dos bons. Os bons estão ficando para trás. Os bons estão perdendo mercado, porque os maus estão aí. Os maus estão eles já entenderam, eles estão desenvolvendo essas habilidades que os bons não se preocupam em desenvolver, porque estão ocupados atendendo cliente, porque estão assoberbados de trabalho, porque estão apagando incêndio, porque estão focados no operacional, porque acham que isso não é importante, porque acham que isso é balela e que o conhecimento técnico dele é o suficiente para ele prestar um bom serviço. É o suficiente para você prestar um excelente serviço, mas não adianta você saber prestar um excelente serviço se você não consegue fechar bons contratos. Porque você não sabe vender. Porque você não tem mentalidade de venda.
você não tem posicionamento, você não tem estratégia de marketing para atrair esse melhor cliente para você. E aí você começa a atrair clientes ruins que não fecham com você porque não conseguem enxergar o teu valor pela falta disso tudo que você não consegue transmitir pelo seu conhecimento técnico. Porque o teu conhecimento técnico fala com o racional dele e o racional não vende. Na hora da venda, você tem que saber se conectar com o emocional do seu cliente, porque o terceiro elemento da venda é a conexão. Então, olha só, são 3 elementos da venda. Conhecer, ele tem que te conhecer, ele tem que te ver. Enquanto você é um anônimo, ninguém sabe que você existe, só uma pequena parcela da sociedade, pessoas que te conhecem, clientes que te indicam, você está limitando muito o seu crescimento financeiro. O cliente que vem por indicação, ele é o melhor cliente para fechar. Por quê? Ele está na 4ª camada. Aí eu não falei da 4ª camada. São 4 camadas, tá? De consciência do cliente. A 4ª camada é o melhor cliente que existe. Mas ele representa apenas 3% da clientela que existe por aí, dos potenciais clientes que você pode fechar. Por isso que você sente que está minguando cada vez mais os clientes que você fecha. Porque você não vai ser indicado por todo mundo que você conhece. E você conhece uma pequena parcela da sociedade. Então eles te indicam. Aí acaba. Você não consegue ter tanta indicação assim. Por isso que você tem que aumentar os seus funis de atração de clientes, que você também aprende nas mentorias. Como fazer isso, como implementar os seus funis de atração de cliente de acordo com o teu posicionamento, com o cliente que você quer atrair, com o teu modelo de negócios. Então, a 4ª camada, voltando aqui, é o melhor tipo de cliente. É aquele que tem consciência que tem um problema. Ele já está buscando uma solução. Ele tem prioridade em resolver essa solução. E ele quer que você atenda a ele. Porque você foi indicado. Você foi muito bem indicado. Alguém falou muito bem de você para ele. E ele veio querendo te contratar. Só que, gente, isso representa a menor parte dos clientes. Por isso que você precisa trabalhar muito bem a sua comunicação para que você consiga se comunicar com o cliente que está na 3ª esfera. Esquece os clientes da 1ª e 2ª esfera, porque eles vão te deixar cada vez mais frustrado, mais frustrada, porque eles não estão preparados para te contratar. Então, quando você começa a ter essa consciência e clareza na estratégia, nas suas estratégias de atração desse cliente da 3ª e 4ª camadas, você consegue ter mais sucesso nas suas vendas e começa a atrair mais dos clientes certos, aqueles que estão querendo contratar. Ou ele já quer contratar e ele precisa encontrar um profissional que ele confie, e ele vai confiar de acordo com o seu posicionamento, a sua comunicação, a sua apresentação de proposta, a sua metodologia, a clareza que você leva ele a ter com relação ao teu trabalho, a importância do teu a melhor qualidade do seu trabalho, a sua autoridade, o seu conhecimento técnico, para que você consiga levar ele a fechar com você na hora. E aquele que já vem pronto querendo te contratar, esse é o melhor que tem, né? Então, essa falta de clareza acaba te prejudicando. Tá fazendo clareza? Tá fazendo sentido aqui para vocês que estão assistindo? Hein, gente? E aí a gente vai para a terceira coisa que você peca na sua mentalidade de vendas. Você não tem coerência. Falta coerência. Você quer que o cliente veja autoridade em você. Você presta um excelente serviço. Você sabe que você é muito bom, muito boa. Você quer cobrar mais pelo seu serviço, mas você não é coerente no seu posicionamento. A sua rede social está um lixo. O teu posicionamento está bagunçado. Como eu gosto de falar aqui, abra um parênteses, o seu posicionamento está cagado. A tua rede social é deixada de lado, é tratada de forma amadora, você passou isso para uma agência que faz o teu perfil, um perfil catálogo, que não passa autoridade nenhuma, pelo contrário, é um perfil que só tem post de diquinha jurídica, você está atraindo o cliente errado, você está atraindo o cliente da 1ª e da 2ª camada, você está com um site todo horrível, aliás, você não tem nem site.
Quando você vai conversar com o cliente, você não tem a segurança necessária, você não sabe usar os gatilhos mentais, você nem tem uma proposta bonita, todo o teu branding tá todo errado, ou seja, você não tem coerência nessa imagem de alto valor. Ele vê você como mais um advogado no mercado. Gente, para o leigo, para o cliente, são tantos advogados que tem no mercado. Tem advogados ruins, aliás, muitos advogados ruins, que acabam nivelando para baixo a nossa profissão, a nossa classe, tá? Eu fico para morrer quando eu vejo advogados escrevendo errado. Gente, advogado não pode escrever errado. Advogado se comunicando errado. Advogado, sabe, com uma postura toda errada, que não passa a postura de advogado. A advocacia ainda é uma profissão que a gente tem que passar o mínimo de sobriedade na forma de se comunicar, na forma de se vestir, no trato com as pessoas, o mínimo de sobriedade. E a gente vê advogados aí cagando para a nossa profissão, fazendo da nossa profissão como se fosse um circo. E isso está fazendo com que a advocacia ela seja desvalorizada. Os clientes estão desvalorizando o advogado. Advogado virou commodity, sabe? Advogado virou commodity. Tem advogado virando Uber. Tem uns que ganham mais sendo Uber do que sendo advogado. E aí os bons, os poucos bons, pagam por esse monte de advogado ruim que tem no mercado, que estão desvalorizando a nossa classe e a nossa profissão. Então a culpa é da própria advocacia. Agora cabe a você, que é um advogado muito bom, que é um advogado competente, sair dessa nivelação. Você tem que se destacar. Você tem que se posicionar. Você tem que abrir os olhos para isso e não deixar que você seja colocado na mesma vala, no mesmo nível, que você seja colocado pelo cliente que tem essa concepção de que advogado é tudo igual, que o advogado não deveria cobrar para trabalhar, que o advogado vive de vento, né? O advogado vive de luz. O advogado deveria fazer assim para o cliente, né? Para as pessoas, olha, posso pagar depois? Posso pagar o almoço depois, no êxito, quando eu receber meus honorários? Posso pagar a conta de luz depois, quando acabar o processo do cliente? Posso pagar o aluguel depois, quando acabar o processo do cliente? Sabe? Então, assim, você não tem que estar na mesma vala. E para isso, você precisa criar na percepção, na cabeça do cliente que te vê, que te escuta, que vai ao seu escritório, uma percepção de valor diferenciada. Você não tá na mesma caixinha, porque se você deixar, se você falar que você é só um advogado, sou um advogado tributarista, sou um advogado empresarial, ele vai te colocar na mesma caixinha. Todos os advogados são iguais. Advogado cobra, não presta o serviço, não presta um bom serviço, advogado some porque tem muitos que somem, tem muitos que o cliente paga, não dão assessoria ao cliente, prestam um péssimo serviço, perdem prazo, fazem contratos horríveis, botam lá cláusulas que não protegem o cliente, orientam errado o cliente, fazem o cliente fazer um péssimo negócio, e aí eles ficam com um recalque, normal. Ficam com recalque, ficam chegando advogado e tudo igual. Então você tem que criar o seu posicionamento e ter coerência no teu posicionamento, em tudo aquilo que te cerca, no teu universo simbólico, em tudo, para mostrar que você não é qualquer um. Que você é um profissional de alto valor, que você é diferenciado no mercado, que a sua advocacia é diferenciada. Mas isso cabe a você fazer. Porque o cliente não vai enxergar isso se você não trabalhar o teu posicionamento, as suas estratégias de marketing, a forma como você se divulga e a forma como você vende. Então falta coerência. Você não consegue ser coerente nas suas ações, nas suas atitudes, na sua comunicação. Tá fazendo sentido, gente? As fichas estão caindo? Para quem que eu tô falando isso aqui? Eu tenho certeza que eu tô falando para algumas pessoas que estão aqui me assistindo, que as fichas estão caindo. E se as fichas estão caindo para você, o que você vai fazer a respeito? Você vai continuar vivendo nessa falta de intencionalidade, nessa falta de clareza estratégica, nessa falta de coerência? Você vai continuar vivendo assim, se sentindo estagnado, não colhendo os resultados que você merece por tantos anos que você tem de formado, por tantos cursos de especialização que você já pagou, já investiu, pela estrutura do seu escritório,
pelo trabalho que você entrega para o seu cliente, pelos resultados, você vai viver assim, vai continuar fechando os seus olhos para a necessidade de você desenvolver as estratégias necessárias, o posicionamento assertivo de autoridade que vai te ajudar a sair dessa estagnação e a começar a botar o seu escritório numa rota contínua e ascendente de crescimento. E é claro que quando eu falo isso, gente, é tudo um processo. Não é de uma hora para outra. Não é comecei hoje e amanhã já está tendo o resultado. É um processo que primeiro passa pela sua mudança. A sua mudança de visão com relação ao seu negócio, com relação à sua advocacia. A sua mudança de posicionamento. A sua mudança de comunicação. A sua mudança interna de começar a se sentir realmente merecedor, merecedora de viver essa advocacia de alto valor. A sua mudança no trato com o cliente, de enxergar que você precisa ter um processo comercial. Quando eu falo de processo comercial para advogados, quando eu falo de processo de venda, advogado torce o nariz. Fala, mas eu não posso vender. Como assim vender? Eu apresento a proposta de honorários? Não. Você está tratando a sua advocacia de forma amadora. Você não está tratando o seu escritório como um negócio. Você, pelo contrário, você está vibrando hoje numa mentalidade de escassez. O que é uma mentalidade? Você quer abundância, mas você vibra numa mentalidade de escassez. Olha a falta de coerência. Você quer o resultado X. Você quer uma advocacia mais próspera. Você quer ter mais abundância financeira, porque você quer ter qualidade de vida. Você quer pagar mais gente na sua equipe para que você possa trabalhar menos no operacional. Você quer melhorar a estrutura do seu escritório. Você quer ter mais gente trabalhando na tua equipe. Você quer poder entregar o melhor serviço para o seu cliente. E é claro, você precisa, merece e deve receber mais, aumentar o seu faturamento para que você possa investir isso tudo, não só no seu escritório, mas na sua vida pessoal. Você quer ter mais qualidade de vida, você quer poder investir mais em tempo livre para você, ter mais lazer, pagar as coisas que você deseja, você quer dar melhores condições para sua família, pagar melhores escolas para os seus filhos, você quer poder viajar com a sua família, poder pagar pelo aquele lugar que você quer tanto conhecer. Todo mundo quer isso, você merece ter isso, mas você quer isso, você sabe que você merece isso, mas você é tão incoerente que você não tem uma mentalidade de abundância, você tem uma mentalidade de escassez. E sabe por que você tem uma mentalidade de escassez? Porque você não acha importante você desenvolver essas áreas do seu escritório, desenvolver seu posicionamento estratégico, desenvolver as suas estratégias de marketing, desenvolver um processo de vendas assertivo para o seu escritório. Você não vê o teu escritório como um negócio, você trata ele como você é um profissional liberal, advocacia, tô ali. Você acha que só o seu conhecimento técnico serve. Você não pensa no seu cliente, tá? Em como atender melhor ele. Então você está numa mentalidade de escassez. Você está numa mentalidade totalmente incoerente daquela que você quer ter. Então essa mudança de mentalidade precisa acontecer. Então por isso que eu falo que é tudo um processo. Eu não vendo mentira. Eu não vou falar para você, olha, você vai fazer um trabalho comigo e rapidamente você vai triplicar o seu faturamento. Acontece. A maioria dos meus mentorados, eles em menos de um ano, eles triplicam o faturamento. Aqueles que executam, aqueles que conseguem mudar a mentalidade, comportamento, eles triplicam o seu faturamento. E aqui o quarto, para a gente poder já encaminhando para o fim, é a autorresponsabilidade. Então, só aqui relembrando, são 3 pilares que você precisa trabalhar para você desenvolver a sua mentalidade de vendas e atrair o cliente certo. O primeiro que eu falei aqui no início dessa live, para você que está chegando agora, é que você não tem intencionalidade. Falta intencionalidade para você atrair o cliente certo. Segundo, falta clareza nas suas estratégias de marketing e processo de vendas. Terceiro, falta coerência. Você não tem coerência no teu posicionamento, você não tem coerência na sua mentalidade, você não tem coerência na sua comunicação. Você quer atingir a prosperidade, você quer ter mais abundância, mas você não tem mentalidade de abundância, você vibra na mentalidade de escassez. Nem investir para que você possa desenvolver isso, você acha que é importante. Então você vibra na mentalidade de escassez. E enquanto você vibrar na mentalidade de escassez, você também só atrai clientes escassos.
clientes que vibram na mesma mentalidade, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. A gente atrai aquilo que a gente pensa. E quando você começa a viver uma mentalidade de abundância, você dá valor ao seu serviço. Você não tem medo de cobrar o valor que merece ser cobrado pelo seu serviço. E você começa a enxergar que você tem que atrair o cliente certo. Você não tem medo nem daquele cliente que não é o cliente certo. Ah, esse serviço não é para mim, tá muito caro. Isso não quer dizer que você não facilite a forma de pagamento para ele, mas você não vai reduzir o valor do seu serviço para caber no bolso do teu cliente. É o cliente que tem que conseguir te pagar. Não você caber no bolso dele. Então, essa mentalidade precisa mudar. Mas você tem tanto medo que você vibra na mentalidade de escassez. E aí você não consegue atrair o cliente com a mentalidade de abundância, porque você atrai aquilo que você vibra. E o quarto, a gente chegando aqui ao final, é a autorresponsabilidade. Gente, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui assistindo essa live, eu tenho certeza que eu já falei coisas aqui que fizeram todo sentido para você, que caiu como uma luva no momento que você está vivendo, que você se identificou. E aí vem a autorresponsabilidade. É você buscar soluções. Se você sabe que está vivendo um problema, se você sabe que você precisa buscar soluções e você tem prioridade porque você não quer mais viver o que você está vivendo, você não tolera mais se sentir estagnado, você não tolera mais ter clientes que estão pechinchando o valor dos seus honorários, você não tolera mais se sentir que você está ficando para trás porque você está vendo outros colegas, outros profissionais que não são tão bons tecnicamente como você, não entregam o trabalho que você entrega, não tem qualidade na prestação de serviço que você está, que estão ocupando, que estão faturando mais que você. Se você não tolera mais isso, você precisa tomar para si a autorresponsabilidade e buscar soluções. Não adianta você ficar de braços cruzados, sabendo de tudo isso, e não buscar as soluções para você resolver o seu problema. Então você precisa ter intencionalidade em tudo que você faz. Eu falo que o segredo para você ter sucesso é você ter duas palavrinhas aí: intencionalidade e estratégia. Então o que eu quero realmente alcançar. Eu tenho que ter intencionalidade nessa direção. Então eu tenho que começar a ter coerência, eu tenho que começar a ter estratégia e eu tenho que buscar as soluções que vão me ajudar a alcançar aquilo que eu desejo. Mas se você fica de braços cruzados, fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo ao longo desses 10, 15, 20 anos de advocacia, se você mantém a mesma mentalidade que te mantém presa no mesmo lugar que você não tolera mais, você não vai alcançar aquilo que você quer. Então você está sendo, na verdade, irresponsável com o seu escritório, você está sendo irresponsável com a sua advocacia, você está sendo irresponsável com a sua vida. Você está sendo irresponsável com os seus sonhos. Essa falta de comprometimento é você com você mesmo. Você não tem comprometimento com aquilo que você deseja alcançar. Sabe aquelas pessoas que estão sempre deixando para depois? O cliente mesmo que chega, você sente isso, o cliente precisa dessa solução. Se o cliente não fechar agora, ele não vai conseguir resolver. O cliente é assim também. Ele não tem autorresponsabilidade, ele não tem comprometimento com ele mesmo, e aí depois ele fica se vitimizando. A mesma coisa acontece com você. Você fica se vitimizando, botando a culpa no cliente, que o cliente não fecha com você, botando a culpa no cliente que ele não quer pagar o valor dos seus serviços, botando a culpa no outro que lá não é tão competente como você, mas ele está tendo mais clientes que você, está ganhando mais que você. A culpa não é dos outros. Assuma o protagonismo da sua advocacia, assuma a autorresponsabilidade e o seu comprometimento com você. Busque as soluções mais adequadas para você sair desse estado que você não quer mais, ocupar, para que você possa evoluir e crescer cada vez mais. Expandir a sua advocacia, expandir a sua lucratividade, crescer em abundância, que é o que você merece. Pare de ficar terceirizando a responsabilidade do seu sucesso para os outros. Olhe para você, faça uma autorreflexão e pense: o que eu estou deixando de fazer que não está me levando para o caminho que eu quero? Porque se eu mantenho as minhas ações
Da mesma forma que eu venho fazendo esse tempo inteiro e que eu cheguei nesse resultado e não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo crescer, eu preciso mudar. Porque eu não estou sabendo como mudar. O que eu sei até aqui, o que eu aprendi até aqui, foi o suficiente para me trazer até aqui. Se eu não estou conseguindo sair daqui, é porque eu não sei como sair daqui. E para isso eu preciso mudar e eu preciso buscar essas soluções. Ontem eu falei sobre a concorrência. O que minha concorrência está fazendo? Que eu não estou fazendo. Se eles estão tendo mais clientes do que eu, se eles estão fechando mais contratos do que eu, sendo piores do que eu, o que eles estão fazendo? Que eu não estou fazendo e é por isso que eu estou deixando dinheiro na mesa. É por isso que eu estou perdendo cliente. Então essa autorresponsabilidade cabe a você. Esse comprometimento com você mesmo. O problema é que a maioria das pessoas, e aí eu falo no geral, não só advogado, mas das pessoas, elas querem o resultado X. Elas querem ter mais lucratividade. Elas querem ter mais qualidade de vida. Elas querem ganhar mais dinheiro. Elas querem crescer. Mas elas não querem passar pelo processo. Elas estão sempre procrastinando, deixando para depois, inventando desculpas. Ah, depois eu faço. Depois eu começo. Eu deixo para o mês que vem. Eu deixo para o ano que vem. E quanto mais você adiar as decisões necessárias para você mudar aquilo que você não tolera mais tempo você vai ficar vivendo essa situação que você não tolera mais. E quanto mais tempo você quer ficar vivendo essa situação que você não tolera mais? Cabe a você tomar as decisões certas para você mudar. Então, esses são os 4 pilares que você precisa analisar e que hoje te mantém, a falta desses 4, te mantém numa mentalidade de escassez e numa falta de clientes. Então, se você quer mudar, se você quer desenvolver uma mentalidade de vendas, se você quer desenvolver uma mentalidade de abundância, se você quer começar a atrair os clientes certos, você precisa desenvolver esses 4 pilares. Intencionalidade, clareza nas suas estratégias de marketing, de vendas e de posicionamento. Então, primeiro, intencionalidade do seu posicionamento, clareza nas suas estratégias de posicionamento, de marketing e de vendas. Terceiro, coerência no teu posicionamento, coerência na tua comunicação, coerência naquilo que você quer alcançar e aquilo que você faz. Porque uma coisa é querer, outra coisa é fazer. As suas atitudes é que te levam a ter o resultado que você deseja. Então, se as suas atitudes não estão sendo coerentes, você não vai alcançar os resultados que você deseja. E por último, autorresponsabilidade. A tua falta de autorresponsabilidade e comprometimento com você mesmo, com os seus resultados, com os seus sonhos, com os seus projetos, a sua falta de autorresponsabilidade e de comprometimento é que hoje ainda estão te mantendo no estado de intolerabilidade, de frustração, de estagnação que você se encontra. Então, para você que está aqui me assistindo, ou que vai assistir essa live depois, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, e se você não quer mais ocupar esse lugar que você está ocupando hoje de estagnação, se você não tolera mais ver profissionais piores do que você, menos competentes que você, mas que estão ganhando mais dinheiro que você e tendo mais clientes que você, se você não tolera mais atrair os clientes errados, se você quer mudar, quer desenvolver o seu posicionamento, quer desenvolver estratégias de vendas assertivas, quer ter um processo de vendas, quer ter um funil de vendas, quer ter clareza do teu processo de vendas, quer saber vender, apresentar uma proposta de honorários, quer desenvolver essa mentalidade de negócios, essa mentalidade de vendas, eu quero te convidar a vir comigo, fazer comigo uma sessão de diagnóstico. Eu vou analisar o teu momento da advocacia. Se você quiser saber como que eu posso te ajudar, se você quiser conhecer como que funciona o meu processo de mentoria em grupo ou as minhas consultorias individuais, vai lá no link da minha bio e preenche a ficha de aplicação para uma consultoria gratuita comigo. Eu vou ter um prazer para te ajudar, mas só se você estiver realmente pronto para
tomar as rédeas da sua advocacia para você, se você estiver comprometido com o seu sucesso, com o investimento do seu escritório. Porque, gente, também não existe mudança sem investimento, investimento de tempo, investimento em você executar o que tem que ser executado, investimento em você mudar a sua mentalidade. Tem gente que preenche lá o formulário que não está faturando nada. Ou fatura, por exemplo, 10 mil reais. Aí preenche lá o meu formulário e fala assim, eu quero faturar 50, mas eu não quero investir em nada para mudar o meu escritório. Eu não tenho como investir no crescimento do seu escritório. Não existe milagres. Para faturar 50 mil reais, sair de 10 e faturar 50 mil reais, não é assim que acontece. Primeiro que não acontece de uma hora para outra. Você está em 10, quer faturar 50? E não existe crescimento sem investimento. Investimento de tempo, investimento financeiro. Você vai ter que investir no seu escritório, você vai ter que fazer ações de marketing. Você vai ter que mudar muita coisa. Por exemplo, o teu branding deve estar horroroso. Se você não tem um site, vai ter que fazer site. Se você ainda não tem uma rede social bem feita, vai ter que fazer uma rede social bem feita. Provavelmente vai ter que contratar profissionais para fazer isso. Não existe crescimento sem investimento. Você, por acaso, consegue ficar magro, ficar forte, sem ir na academia? Sem investir na academia? Não consegue. Então, você tem que investir. E o crescimento, ele é gradual. Ele é um processo. Se você está em 10, quer ir para 20, é mais alcançável. Se você hoje fatura 30 e quer ir para 50, é mais alcançável em menos tempo. Se você está em 50 e quer chegar em 80, é mais alcançável em menos tempo. Se você está em 80 e quer passar para 100, também. Então, é tudo um processo, mas com investimento, com dedicação, com querência. Você querendo participar, passar por esse processo, os resultados são atingíveis. Assim como você pode ver, muitos dos meus mentorados atingem esses resultados em menos de um ano, tá? Então, gente, se você quer, se você tá pronto, vai lá no link da minha bio, preencha a ficha de aplicação, tá? Para que você possa ter esse momento comigo. Eu vou ter um prazer em poder analisar o momento do seu escritório e poder te dar uma orientação, tá bem? Então é isso, gente. Olha, toda terça e quarta-feira eu estou aqui para poder ter esse bate-papo com vocês. Na próxima semana, excepcionalmente, já estou avisando vocês aqui, eu não vou conseguir estar aqui. Eu estarei em São Paulo na próxima semana. Terça-feira eu tenho o dia inteiro em São Paulo de compromissos profissionais. Eu vou ter gravação, vou ter muita coisa acontecendo lá em São Paulo. Então eu não vou conseguir estar aqui com vocês na hora do almoço. E na quarta-feira eu estarei retornando de viagem para o Rio de Janeiro. Então, também não vou conseguir estar com vocês. Então, excepcionalmente, na próxima terça e na próxima quarta, eu, infelizmente, não vou poder estar aqui com vocês passando esse conhecimento. Mas, na outra semana, voltamos à nossa programação normal. Então, toda terça e quarta-feira, exceto na próxima semana, eu estou aqui ao meio-dia, nesse nosso programa Conexão ao Meio-Dia, para poder falar com vocês sobre os 4 pilares que são importantes para você realmente construir uma advocacia que tenha um crescimento sólido e contínuo. Mentalidade de negócios, posicionamento de autoridade, estratégias de marketing, processos de vendas e gestão estratégica do seu escritório, da sua advocacia. São esses 4 pilares que eu trabalho nas minhas mentorias e nas minhas consultorias individuais para os meus clientes. Se você quer fazer parte disso, se você está pronto, quer desenvolver esses pilares para a sua advocacia, para o seu escritório, preencha lá a ficha de aplicação para você ter uma sessão de consultoria gratuita comigo, para eu poder entender o seu momento e ver qual das minhas mentorias são mais adequadas para o seu momento, tá bem? E, gente, se você tem algum familiar, se você tem algum amigo, se o que você ouviu aqui serve para outras pessoas que você conhece, clica no aviãozinho e manda para ela. Essa live vai ficar salva por apenas 24 horas e depois ela sai do ar e vai lá para a minha área de membros, que é a minha plataforma de aulas gravadas, para que somente os meus alunos e mentorados possam ter acesso. Então, manda para essa pessoa e fale para ela assistir o quanto antes, porque fica no ar apenas 24 horas, tá? E se você gosta aqui das minhas lives, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta daquilo que eu falo, se você gosta também da minha linha de raciocínio, porque é isso que leva a gente a se conectar com um mentor ou com outro, coloca aqui embaixo nos comentários,
tá? Se você gosta de me acompanhar, o que você mais gostou aqui desse nosso bate-papo de hoje, dessa live, do que eu trouxe aqui pra você, quais foram as fichas que caíram, deixa aqui pra mim, eu quero saber, tá? Como que foi pra você, quais fichas caíram, quais os maiores desafios que você tá passando, qual a sua maior dificuldade no teu processo de vendas, na atração do melhor cliente. Deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero te conhecer melhor e eu quero te ouvir, tá bem? Então é isso, gente. Uma excelente quarta-feira para todos, tá? E um excelente restante de semana. Um beijo para vocês.